Muito boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo, né, que iniciamos essa semana. Nós estamos falando e falamos, né, sobre o império das trevas e o reino de Deus. A partir do momento que nós ingressamos no reino de Deus através da fé em Cristo, nós não podemos ter a mesma vida que tínhamos enquanto pertencíamos, né, ao império das trevas. E nem podemos manter os conceitos que nós criamos ao longo da vida, porque o reino de Deus é totalmente diferente. Lá em Marcos 2:21, Jesus ensinou, né, que não é possível remendar pano velho com pano novo e nem colocar vinho novo em odres velhos. Ele disse ali, ninguém costura remendo novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, nessa passagem, Jesus ensinou que não é possível, né, estar no reino de Deus ou entrar no reino de Deus com religiosidade, com aparência, sem que haja verdadeira mudança de vida. Jesus ele veio, né, no seu ministério, anunciar o reino de Deus através daquilo que chamamos boas novas, ou seja, o evangelho. Ele veio aqui para nos preparar para sairmos, né, do império das trevas e sermos transportados para o seu reino. Sem a pregação do evangelho, sem ouvirmos o evangelho, não é possível ser retirado ou sair do império das trevas. Porque sem a pregação do evangelho, sem ouvirmos o evangelho, sem crermos no evangelho, nós não temos possibilidade de conhecer o reino de Deus. Então, mediante, né, ao que nós ouvimos da palavra, nós ouvimos do evangelho, e pela fé em Cristo Jesus, nós fomos gerados por Deus. E gerados, que eu digo, nós nascemos de novo e nos tornamos membros da família de Deus. Quando nós, naquele momento, depositamos, né, confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a partir desse momento, quando nós nascemos de novo, nos tornamos os membros, né, da família de Deus, já começamos, né, a apresentar alguma semelhança com o Filho de Deus, com Jesus, que a palavra chama de o primogênito entre muitos irmãos. Então, e essa semelhança espiritual, aí com o passar do tempo, ela deve continuar e se acentuar, levando-nos, né, a nos transformar na mesma imagem e chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Então, Jesus, ele anunciou que ninguém mais precisa viver no império das trevas, sob o jugo da servidão. Quando ele pregou, trouxe o evangelho, ele estava falando isso. Por quê? Porque há um reino de amor e de paz para todo aquele que crê em Cristo Jesus, que crê que na cruz do Calvário ele pagou todas as dívidas que pudéssemos ter com o império das trevas. Jesus, ele veio
né? Ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu por mim, por você. E se cremos, né? Nós somos transportados para o reino de Deus. Seria muito fácil, né? Se, pelo fato dele ter vindo, né, e morrido, todos fossem transportados para o reino de Deus. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque para nos relacionarmos com Deus, deve haver uma escolha. Nós temos que escolher termos comunhão com Deus. Deus, ele nunca ele quis marionetes ou robozinhos, porque muito bem, ele poderia ter criado todo ser humano como marionetes ou robozinhos, né? Todos ali adorando, todos salvos. Não. Ele pretende que você escolha, tome a decisão de andar com ele ou não. Então, esse é o livre-arbítrio que todos nós temos e que nós podemos e devemos exercer. Deus, ele espera que nós o escolhamos, que nós queiramos ir para o reino dele, através da fé em Cristo Jesus. Mas eu tenho que escolher. Não sou uma marionete, não sou um robozinho. Eu tenho que exercer a minha vontade em querer servir a Deus. E isso através da minha fé, da minha declaração, da minha decisão pessoal de aceitar o senhorio de Cristo na minha vida e me tornar uma nova criatura, pertencer à família de Deus, do qual Jesus Cristo, ele é o primogênito. Em contrapartida, quem gosta de marionetes é o inimigo de Deus, não é? Satanás, ele adora marionetes, então ele utiliza todos esses que ainda estão no reino das trevas, né, a seu bel prazer. Agora, Deus, ele quer que escolhamos de livre e espontânea vontade ir para o seu reino. Paulo, lá em Romanos 12, 2, ele escreve ali: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para cada um de nós, é necessário escolher e renovarmos completamente a nossa mente e permitir que Deus, através do Espírito Santo em nossa vida, nos transforme dia a dia na medida do caráter de Jesus, do nosso irmão mais velho. Então, sem fé na morte e ressurreição de Jesus, que é o novo nascimento, ninguém sai do império das trevas, porque é necessário escolher fazer isso e reconhecer que ele pagou todas as nossas dívidas que porventura tivéssemos, né, com o inimigo. Sem a palavra de Deus, que é a Bíblia, ninguém consegue exercer fé, porque somente pela palavra de Deus, que nos foi legada, né, que é a revelação do próprio Deus, porque somente pela sua palavra nós podemos conhecer o reino e, assim, crer nesse reino. Como que nós poderíamos crer em algo, né, que nunca ouvimos falar ou vimos, né,
Então, quando, pela fé, e entendemos que pelo novo nascimento, através de Cristo Jesus em nossa vida, fazemos parte do reino, nós podemos esquecer totalmente o que tínhamos, né, com o império das trevas, onde nós estávamos, mesmo que levássemos uma vida certinha, mas sem Cristo Jesus estávamos debaixo do domínio das trevas. Lá em Filipenses 3:8 está escrito assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, para que possa estar no reino. É Paulo falando isso. Paulo, ele era um camarada extremamente culto, um camarada, ele era doutor da lei, ele tinha, vamos dizer, a genealogia, né? Ele tinha procedência, ele era considerado entre os poderosos, mas aqui ele está dizendo que ele, através do novo nascimento, ele teve uma outra noção de tudo aquilo que ele era, de tudo que ele tinha. Ele diz aqui que as está considerando como esterco. Então, nesses versículos, né, Paulo escreveu que considerava toda a sua vida antes de conhecer Cristo e tê-lo como seu Senhor e Salvador, como esterco. Esterco a gente sabe, todo mundo sabe o que é, né? Muitos têm nojo, depende do esterco, né? Mas esse exatamente o que diz aqui é para sentir nojo mesmo. Porque no texto original, ali no grego, essa palavra esterco se refere a fezes humanas. Paulo, então, considerava que não valia nada e não servia para nada tudo aquilo que ele tinha antes de viver por Cristo. Então, eu creio que deve ser, e eu tenho certeza que é, a reação que nós temos que ter quando nascemos de novo e vamos para o reino da luz, o reino de Deus, e olhamos o nosso passado. Nós devemos considerar como esterco, olhar somente para Cristo e para frente. Então, eu faço uma colocação. Se, estando no reino de Deus, você ainda deseja o que tinha antes de Cristo, o estilo de vida que você levava, as coisas que você fazia, se você, em um momento, confessou a Cristo, está no reino de luz, mas está pensando no que você tinha antes, você está voltando às fezes. Lá em 2 Pedro 2:22, está escrito assim: desta maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Então, uma pergunta para nós pensarmos, né? Se você é cristão, se você crê que é um cristão verdadeiro, é para pensar, será que verdadeiramente rejeitamos e saímos completamente do império das trevas? Ou estamos olhando para trás, com saudade das coisas que ficaram no império das trevas? Que cada um julgue a si próprio. Ninguém entra no reino de Deus, por exemplo,
ao entrar numa igreja ou num templo, ou se filiar a alguma denominação. Simplesmente por quê? Porque o reino de Deus não é um lugar físico. Não é por você estar num lugar que você está no reino de Deus. Jesus, ele ensinou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando foi interrogado, Jesus, no momento, foi interrogado quando viria o reino de Deus, ele respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus tem que estar dentro de cada um. Significa o quê? Que o governo de Deus na presente era é essencialmente espiritual. E o reino de Deus está presente em nós quando ele está dentro de nós. Então, essa declaração de Jesus ensina, né, que o reino de Deus se encontra naquele coração nascido de novo, que reconhece verdadeiramente a Deus como Rei e Senhor. O que nós temos que fazer é decidir seguir a Cristo diariamente, pois o que nós dizemos ou mostramos, né, se pertencemos ou não ao reino de Deus, não são os lugares que frequentamos, ou as roupas que vestimos, ou a maneira que falamos, ou o comportamento que temos, mas sim a nossa nova vida em Cristo Jesus. Lá em Efésios 5, 8, 9, está escrito: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Nós devemos, através da nossa vida, negar tudo o que antes valorizávamos, né, no império das trevas, e que não está de acordo com os princípios eternos de Deus. E esses princípios estão revelados na sua palavra. E nós temos a sua palavra à nossa disposição. Nós temos, quando nascidos de novo, canal direto com Deus através do Espírito Santo, para sermos orientados, guiados, ensinados em todo momento, e fortalecidos e transformados a cada dia à imagem e semelhança de Cristo Jesus. A palavra diz que até que alcancemos a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Mas temos que sair totalmente das trevas, ir para o reino da luz, e procurar cada vez mais ir para o centro do reino, onde está o trono do rei. Não ficar andando na periferia, na fronteira, olhando para o outro lado. Não. Temos que virar as costas para onde nós estávamos e caminhar e olhar fixamente onde está o trono do rei. Então permita, né, que o Espírito Santo de Deus, que através do novo nascimento habita em você, te guie diariamente, e você permanecerá no reino de Deus e desfrutará totalmente das benesses do rei. Todas as bênçãos estarão sobre a tua vida. Ok? Então,
nós concluímos aqui, que possamos meditar em todas essas assertivas, nessas colocações, e nos fortalecer todo dia, através da palavra, através da oração, da meditação, na comunhão com Deus, através do Espírito Santo, para nos fortalecermos e cada vez mais nos afastarmos da fronteira do reino das trevas, ou do império das trevas, eu falei errado, para o reino de Deus. Amém? Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até a próxima. Boa noite. Boa noite.